Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back, everybody. Good to see you again. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para esta última sessão da Academia sobre Economia Social e Solidária. O título desta sessão são Parcerias para um Desenvolvimento Sustentável na Economia, na economia social e solidária, e é um prazer para mim dar as boas-vindas ao nosso moderador de hoje, o senhor Vic von Vurer, que ele é o diretor do Departamento de Empresas da OIT, com sede em Genebra, e também é o presidente da Força-Tarefa para a economia, para o setor de economia social e solidária. Fica um prazer tê-lo conosco e passo imediatamente o microfone para você. Muito obrigado, Linda. Eu dou as boas-vindas a todas. Eu vou ficar eu não sou especialista nesta matéria, temos grandes especialistas nessa matéria no nosso painel e vamos abordar com eles os temas que a Linda anunciou. Teremos 3 vídeos hoje e temos 4 panelistas que vão entrar em contato conosco. Atualmente tiveram problemas com a conexão, mas vamos abordar então com esses 3 vídeos. O primeiro, do Marvin Rodrigues, o vice-presidente do governo da Costa Rica. O segundo vídeo, Zacarias da Costa, o executivo da CPL, da Secretaria Executiva da CPLP, e o terceiro, Orlando Dias, segundo vice-presidente do governo da Espanha e o ministro do Trabalho e da Economia Social do governo espanhol. Nós vamos ver os vídeos, depois vamos ouvir os nossos especialistas e depois vamos voltar aos vídeos assim por diante. Vou apresentar agora os nossos Speaking Capital Cities, UCCLA. Aqui vocês vão poder ouvir, então. Second is Ms. Antonella Neuer from the OECD, who's a good friend of ours, and as well, in fact, are good friends of the institutions we work in. And next will be Mr. Yvonne Poirier from RIPES, and lastly, Laurent Quark from GCEF. So thank you very much for joining us and being part of our show today. So without any further ado, we're going to start with our first video, which will be the video from Mr. Marvin Rodriguez Cordero, Vice President of Costa Rica. And I now hand it back to the technicians to put the video on for us. Del Gobierno de Portugal y a la Organización Internacional del Trabajo, y les externo mi agradecimiento por hacer posible la celebración de la 12ª edición de la Academia de Economía Social Solidaria. Aprovecho también la oportunidad para saludar a los equipos técnicos, personas expertas y participantes de esta 12ª Academia. Esta es una de las instancias más importantes para reunir a especialistas, académicos, líderes y representantes del sector de la economía asociativa, autoridades gubernamentales y de los organismos internacionales para analizar y reflexionar sobre las tendencias y necesidades del sector, pero también para construir redes de trabajo intersectorial. Por ello, me llena de orgullo el poder participar con ustedes, una vez más y durante este último día de actividades. La experiencia de nuestro país en el impulso de políticas públicas que impulsen la generación de prosperidad con justicia distributiva y responsabilidad ambiental, identificando en la economía social solidaria y sus... Identificando a economia social e encontrando assim uma das ferramentas mais importantes. O tema tem uma grande importância na situação atual e não é por acaso que a transição ecológica e social é muito ligada à economia social e solidária, porque este tipo de economia é uma economia para a vida. Não podemos falar de uma agenda global, é uma agenda que coloca as pessoas no centro
sem colocar a sustentabilidade e os ecossistemas no centro dos nossos esforços. E o secretário da Confederação Internacional dos Sindicatos disse muito claramente, não pode ter economia e desenvolvimento sem as pessoas e com um planeta morto, falecido. A responsabilidade da crise atual é nas mãos dos seres humanos, especialmente por causa do que nós fizemos com a natureza. Claramente, nós estamos no coração do desenvolvimento, mas só representamos uma parte de um ecossistema muito complexo. A pandemia da Covid-19 levou a uma crise econômica. Temos que repensar a nossa relação com o ambiente e também o nosso contrato social, que é um fracasso. Temos também que trabalhar para desenvolver novos modelos de produção e economia que podem, assim, cancelar os efeitos negativos do modelo atual. Costa Rica considera que a agenda ambiental é uma ferramenta fundamental para a reconstrução de desenvolvimento sustentável. Temos que adotar uma abordagem sistemática. Agora é um momento para promover todos os setores administrativos, levando a cabo os princípios da agenda social. A reconstrução da economia não tem sentido sem a sociedade. Por isso, o esforço para esta transformação precisa de uma grande ambição, de grandes compromissos, ações e também uniformidade em todos os setores, empresas privadas e também a sociedade civil. A Costa Rica quer que cada dólar gasto para a reconstrução leve à sustentabilidade. Como parte deste enfoque sistêmico, a Costa Rica encontra-se agora numa posição de líder junto com a França na coalizão da alta ambição em favor da natureza e uma coalizão de governos envolvidos com o desenvolvimento sustentável que visa proteger 30% dos territórios continentais e oceânicos até o ano 2030. Em linha com as recomendações da OCDE, a Costa Rica se opõe a todo e qualquer subsídio aos combustíveis fósseis e, de um modo geral, todos os subsídios para atividades que prejudiquem os ecossistemas terrestres e marinhos. Finalmente, nós temos que promover a transformação destes subsídios em incentivos verdes para implementar encargos e expostos às atividades que produzem carbono de maneira escalonada, mas de uma maneira ambiciosa também. A nossa posição deve ser de reconversão total da produção e do consumo energético do nosso planeta, com base em fontes de energia limpa, com o impulso de impostos que façam uso suficiente da energia para gerar empregos e substituir custos operacionais. As soluções que se baseiam na natureza devem ser modificadas em uma parte essencial do nosso discurso internacional e práticas nacionais também. Nós devemos promover a implementação extensiva em escala global e buscar financiamento para isso. As soluções passadas que envolviam a natureza, a economia social e solidária têm um potencial imenso para
impulsionar as transformações necessárias. Já fez isso em âmbitos como a energia limpa, o abastecimento de água potável e também na participação nos esquemas de gestão compartilhados do patrimônio natural do Estado. Com as palavras da mestra Ronsom, a economia social e solidária é um instrumento poderoso para evitar a tragédia do universo, envolvendo as comunidades e as empresas sociais na gestão e na exploração sustentável dos recursos, incentivando-os para que se possa proteger o acervo natural. Em suma, a crise atual é o momento propício, o momento oportuno para dar impulso a uma transformação dos nossos sistemas produtivos, partindo de uma economia que vise a vida e que garanta a proteção do nosso planeta. Assim, e somente assim, será possível situar as pessoas no centro, e a economia social solidária é talvez o mecanismo mais apropriado para fazer isso, pois conjuga ambos os princípios e modelos de negócios, modelos humanistas e inovadores. Muito obrigado, senhor vice-presidente do Costa Rica. Há uma ligação muito boa entre o ambiente e a ESS, pois nós temos que ter certezas que a nossa ação deve ser apropriada para fazer face aos desafios que temos pela frente. Vamos ouvir agora a Antonella. O microfone é seu, mas eu gostaria que você, ao apresentar, você gostaria de colocar uma pergunta. Eu sei que é muito importante a SDE, mas qual é a ligação entre a sua apresentação e exatamente este assunto de agora? Muito obrigada, Vicky, muito boa tarde, bom dia a todos. Bom, eu gostaria de utilizar os minutos que tenho à disposição para apresentar uma parceria que a OCDE conhece muito bem, pois, de fato, ajudou a criar e a pô-la em prática. E estes são os pilares e as parcerias. E eu creio que outros panelistas já vão poder falar sobre isso também e já ouviram sobre esse assunto da parceria. Então, o que é a PLN? PLN, o que é? É uma maneira muito poderosa para estimular o raciocínio coletivo, para buscar soluções coletivas para tantos desafios, inclusive os desafios que acabaram de ser mencionados, e também para partilhar conhecimentos e também ideias. A OCDE, junto com a União Europeia, criou 6 6 parcerias PLN, e com muitos atores da economia social, provenientes de continentes diferentes da Europa, mas também da Índia, do México, dos Estados Unidos, reunindo-os e junto com outros intervenientes, outras partes interessadas, o setor público, os acadêmicos, e conseguiram criar um ambiente para trabalhar em conjunto sobre temas muito importantes, a questão da economia social, o medi o esquemas para medir o impacto na sociedade das ações da economia social, o enfrentamento da crise da Covid, etc. E esses 6 consórcios, com cerca de 130 pessoas que trabalham juntas e trabalharam em online, ou encontros bilaterais, ou de todas as maneiras possíveis. E estão chegando ao final deste trabalho, e será organizado um evento na próxima semana, e eu vou indicar no bate-papo o link deste encontro
para poder partilhar com todos o resultado. Mas agora, o que eu, de fato, gostaria de dizer a todos é que o que tornou este trabalho efetivo, pois essa foi para responder a sua pergunta, e a correlação disso com a economia social. Paradoxalmente, se não foi propriamente a pandemia que criou esta parceria ou tornou-a efetiva, mas a Covid continua a ser uma motivação muito forte e um impulso para as associações na economia social solidária para manter a sua atividade, pois a pandemia da Covid-19 mostrou a importância da ESS e o papel relevante que pode desempenhar. E eu creio que esta parceria PLN que foi, de fato, se tornou efetiva, não apenas por causa da pandemia, mas pois porque criou uma comunidade global num período em que é muito difícil viajar, é muito difícil encontrar-se, e, portanto, a criação deste grupo mundial, tiveram que utilizar a tecnologia digital para poder se encontrar, foi muito importante. E a própria noção de proximidade foi reinterpretada, pois todas essas pessoas que estão trabalhando uma pequena economia, uma pequena associação de economia social na Bélgica, debatendo com uma outra associação de economia social solidária no Canadá e outra na Índia. Portanto, a proximidade foi reavaliada neste caso. Este espaço aberto se tornou um espaço virtual de proximidade virtual. E o segundo fator da efetividade foi a utilização da tecnologia digital, e eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto mais adiante, é o fato que nós incentivamos essa parceria a gerar resultados concretos. Tinham um objetivo, tinham uma meta para permanecer juntos e tinham que usar o cérebro para gerar ideias e apresentar resultados concretos, ideias sobre como melhorar os sistemas, e era a oportunidade de fazer isso e debater e aparar as arestas, alinhar as ideias. E eu acredito que isso forçou um pouco também para a efetividade destes encontros. Outro elemento fundamental foi a motivação. A motivação tornou efetiva esta parceria, pois agora que eles sabem bem, conhecem-se bem, e o trabalho da OCDE está acabando, eu acredito que eles vão querer continuar juntos, vão querer manter a visibilidade, vão ter manter uma parceria em favor da economia social e solidária. Eu fico por aqui. Muito obrigada, Antonella. Sim, é um exemplo muito prático, e um sucesso é algo que não basta nunca. Vamos agora ao Yvonne do Canadá. Yvonne Poirier, a pergunta é a mesma: parcerias e o que as tornam de fato efetivas durante esses tempos tão difíceis. Portanto, você vai usar o francês, portanto, lembro a todos os participantes que podem desfrutar do serviço de interpretação simultânea. E, senhor Yvon, o microfone é seu. Eu vou falar a respeito de uma parceria em nível local efetiva. Eu vou lhes dar 2 exemplos do que foi feito aqui a partir de Mali. Durante a crise da Covid-19, o acesso dos artesãos do Mali para as cooperativas e das associações foi feito de uma outra maneira. Por exemplo, a produção do sabão e gel foi feito com
il y a aussi des équipements mécaniques de lavage de mains. Outros dispositivos mecânicos para lavagem das mãos também foram fabricados e vendidos localmente por essas associações de economia social e solidária, também foram elaborados partindo do material têxtil local, portanto, uma solução bem mais barata do que a importação. O aprovisionamento, o abastecimento dos bens, dos materiais necessários foram feitos sempre localmente, dando força à indústria têxtil do Mali, sem recorrer à importação do Bangladesh, que era o que faziam anteriormente. Outro exemplo é o consumo, o cereal que é consumido em larga escala nesta região e que não estava disponível no mercado, portanto, tomaram decisões necessárias para poder aumentar a produção deste cereal para atender a população local. A Associação das Aldeias, que reúne cerca de 4 ou 5 mil pessoas, é uma história muito longa. Ils ont appuyé 2700 personnes en grande difficulté, principalement des femmes seules et personnes avec des handicaps physiques. Donc, essa associação acrescentou ao número já existente de pessoas envolvidas, acrescentou um número de mulheres que estavam em situação de maior dificuldade durante o período da crise e criaram atividades de cozinha coletiva e gerou um bom nível de renda para essas pessoas numa região que atravessou muitas dificuldades. Essa associação também tem uma atuação no setor do ensino, tem a sua própria escola e também administra outras escolas. Criaram, para enfrentar essa situação, unidades móveis e providenciaram também telemóveis ou telefones celulares para as famílias que não dispunham de celular, para poder criar grupos WhatsApp para divulgar as informações, e conseguiram contatos com empresas multinacionais para receber ajuda, e de fato receberam e conseguiram levar a cabo esse projeto para facilitar. Providenciaram também atividades de atendimento a domicílio para as pessoas que não podiam sair de casa. E, enfim, organizaram também no setor da agricultura, plantaram novas árvores frutíferas para atender a população e criaram também uma unidade de emergência para atender casos mais graves de saúde e organizaram também, a partir da fase de desconfinamento, quando encerrou-se o confinamento, as pessoas precisavam retomar suas atividades, portanto, disponibilizaram financiamentos sem juros. É tudo. Muito obrigado, muito interessante a perspectiva. Nós não vamos entrar agora na Coreia do Sul. Nós vamos agora para a Coreia do Sul. É um prazer tê-la aqui conosco. Vamos ouvir Laurence para ouvir exemplos de efetividade das organizações ESS durante esse período difícil. O microfone é seu. Muito obrigada. Muito bom dia a todos, oradores, participantes e organizadores desta academia sobre ESS. Desde 2020, o contexto global causado pela pandemia da Covid-19 nos mostrou como é frágil o território em que vivemos e
e como a nossa sociedade pode ser afetada e a nossa economia pode ser afetada, sobretudo a vida das pessoas que vivem em condições de pobreza ou de pobreza extrema. As empresas e associações de economia social desempenharam um papel muito importante, pois estiveram prontos para prestar serviços sociais importantes para atender às necessidades como serviços de atendimento a domicílio, para ajuda para aqueles que perderam empregos, para satisfazer as necessidades mínimas e criar também oportunidades de prosseguir os estudos. Bom, quanto a mim, as parcerias da ESS foram efetivas com parcerias com as empresas e os governos locais, que conseguiram responder à coletividade durante a crise da Covid-19 e graças a essas parcerias, as ações tiveram um impacto imediato e, de fato, atenderam às necessidades mais críticas e urgentes dos cidadãos, criando também um ecossistema apropriado para o desenvolvimento da ESS, sempre em parceria com as atividades governamentais que não existiam anteriormente. Muitos dos membros do governo local compreenderam a importância e o papel da ESS e implementaram, portanto, medidas sob medida para atender necessidades que vinham surgindo em conjunto, justamente com as associações da ESS, para fazer face à pandemia. Por exemplo, na cidade de Praia, em Cabo Verde, os voluntários e outras associações de economia social solidária forneceram refeições para as famílias necessitadas, por exemplo, e também criaram programas para jovens, e muitos dos governos de Mondragão também, por exemplo, Nova Aquitânia, também financiaram apoio financeiro e novos programas, sempre através das economias, sempre através de associações de economia social solidária. São muitos os governos implementaram medidas, sempre passando através das associações da ESS, dois planos de retomada econômica em 2020 e 2021, por exemplo, foram implementados, e também uma força-tarefa justamente para combater os efeitos mais graves da Covid-19. Criaram também um planejamento estratégico a partir de dezembro de 2020, uma orientação estratégica para os próximos 10 anos para incrementar a resiliência e criar também cidades mais inclusíveis, pois perceberam a importância do esverdeamento da economia e também da economia social solidária e da criação de empregos de qualidade. O que torna a economia social solidária no período da crise da Covid-19, eu creio que a ESS se tornou o ponto focal para as inovações sociais, sobretudo no período de crise, pois, de fato, levar em consideração as necessidades locais, os recursos locais e as prioridades, e criaram modelos justamente para atender às necessidades sociais. Os atores da ESS conhecem bem quais são as necessidades da comunidade e podem mobilizar vários intervenientes, pois, de fato, o objetivo é social, não é necessariamente econômico, e, portanto, com isso, encontraram muito apoio, inovaram o modelo de negócios, e nós vimos mudanças radicais e vimos também a interrupção de algum tipo de atividades econômicas, pois estavam todas voltadas para atender às necessidades da comunidade. São muitas as maneiras de incluir uma governança democrática inclusive, envolvendo e empoderam vários participantes no processo decisório, facilitando informações e compartilhando a tomada de decisões, reforçando o conhecimento de todos através da partilha de conhecimentos e tem características específicas para dar respostas mais rápidas, trazendo
resultados mais rápidos e um desenvolvimento sustentável ao longo do período. Eram estas as minhas respostas e eu estou pronta para responder às próximas. Muito interessante, apreciamos muito a sua resposta. Um dos pontos que eu vou fazer na próxima rodada de perguntas, depois do próximo vídeo, é que nos últimos 2 dias participamos de debates sobre a ESS, quando se trata do potencial, deveria realmente ser um dos trunfos principais, tem um potencial imenso para levantar a questão social. Portanto, o impacto pode ser ainda maior no enfrentamento das crises mundiais. Gostaríamos de saber o que vai acontecer com o nosso quarto orador, Vitor. Deixa eu dar. Infelizmente, o nosso quarto orador teve um problema. Eu não sei se ele já conseguiu, nosso orador português, não sei se ele já conseguiu acessar a reunião. Bom, então vamos passar para o próximo vídeo de Zacarias da Costa, da CPLP, o secretário da CPLP, que é a comunidade dos países de língua portuguesa. Vamos então ouvir o vídeo. Assistir e ouvir o vídeo do Sr. Zacarias Costa. Senhor Presidente da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, CASES, Senhora Diretora da OIT Lisboa, Doutora Mafalda Troncho, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. É com muito gosto que participo nesta sessão de alto nível de mais uma edição da Academia de Economia Social e Solidária da OIT. Minhas senhoras e meus senhores, uma das consequências da pandemia do Covid-19 foi trazer à evidência as desigualdades socioeconómicas e os constrangimentos no acesso às mais diferentes tipologias de bens e serviços públicos de primeira necessidade. O Covid-19 expôs e exacerbou as desigualdades dentro e entre os países, situação que implicou que o impacto da pandemia afetasse desproporcionalmente as pessoas e grupos mais vulneráveis. Em face dessa realidade, a comunidade dos países de língua portuguesa defende a necessidade urgente de fortalecer o multilateralismo e a cooperação internacional num espírito de solidariedade global e responsabilidades partilhadas. A CPLP apela a que as respostas coletivas da comunidade internacional de curto, médio e longo prazo sejam guiadas pelo respeito de todos os direitos humanos, incluindo o direito ao desenvolvimento. Aliás, em linha com o apelo formulado pelo Secretário-Geral das Nações Unidas para a criação de um novo contrato social. A defesa e a promoção dos direitos humanos são valores perenes na agenda da CPLP e fundamentam o trabalho que desenvolvemos na promoção do desenvolvimento sustentável. E por isso, para a CPLP, não deixar ninguém para trás não é apenas a afirmação de um objetivo retórico da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. É um desígnio humanista que nos interpela a reforçar a observância desta agenda, particularmente na atual conjuntura e no contexto pós-Covid. Minhas senhoras e meus senhores, tal como já referenciei, as consequências económicas e sociais da pandemia do Covid-19 podem reverter décadas de progresso na luta contra a pobreza e exacerbar as desigualdades já existentes. De acordo com o relatório de 2021 do Banco Mundial, lançado no passado dia 1 de outubro, a pandemia do Covid-19 devastou economias e agravou a desigualdade de milhões de pessoas em todo o mundo. De acordo com esse documento, em 2020, cerca de 100 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza extrema. Entre 720 a 800 milhões de pessoas sofreram com fome. Mais 161 milhões do que em
2019. O encerramento de escolas retirou 1,6 mil milhões de alunos da escola, atrasando o seu processo educativo. As interrupções nos serviços de saúde fizeram com que muitas doenças não transmissíveis e evitáveis não fossem tratadas. E deu-se um incremento na violência baseada no género contra mulheres e meninas, sendo também elas quem perdeu mais empregos ou foi retirada da escola. Em face desta realidade, exige-se que possam ser repensadas as estruturas de política socioeconómica existentes a fim de reconstruir melhor no pós-pandemia. Para isso, haverá que reforçar o diálogo global sobre as formas de sair desta crise e construir sociedades mais inclusivas e equitativas, alinhando as estruturas de política com a visão e os objetivos abrangentes da Agenda 2030. Minhas senhoras e meus senhores, a propósito do que vimos referindo, creio que valerá a pena recordar o relatório Transição Socialmente Justa para o Desenvolvimento Sustentável, o papel das tecnologias digitais no desenvolvimento social e bem-estar de todos, de 23 de novembro de 2020, no qual o Secretário-Geral das Nações Unidas aborda a necessidade de uma transição socialmente justa para uma forma mais inclusiva, equitativa e resiliente e desenvolvimento sustentável. Nesse documento, o Secretário-Geral evidencia a necessidade de prestar especial atenção aos grupos e comunidades desfavorecidos, marginalizados e vulneráveis, mas também destaca que a economia social e solidária deve ser considerada como um modelo alternativo de crescimento que visa encontrar um equilíbrio entre a eficiência económica e a resiliência social e ambiental, capacitando os indivíduos através de um maior controlo sobre os processos de tomada de decisão e recursos. A economia social e solidária fomenta o dinamismo económico, a proteção socioambiental e empoderamento sociopolítico. Creio, portanto, que no contexto da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável se deve considerar a economia social e solidária como uma importante estratégia para melhorar o nosso mundo. Minhas senhoras e meus senhores, há cerca de 9 anos de concluirmos a Agenda 2030, abordar as interligações entre as dimensões social, económica e ambiental do desenvolvimento sustentável exigirá uma busca de uma transição socialmente justa que seja centrada nas pessoas e fundamentada nos princípios da justiça social. A economia social e solidária emerge como um impulsionador relevante neste caminho. E a CPLP encontra-se preparada para abraçar este desafio. Consideramos que o empoderamento económico e político de grupos vulneráveis, por via da economia social e solidária, poderá contribuir para a realização de uma ampla gama de direitos humanos e laborais. Esse desafio faz parte da nossa missão estatutária. Daria o exemplo da cooperação da CPLP, que, baseada numa estratégia de governação multinível e multiatores, promove intercâmbios de conhecimentos e adota uma visão transversal para a concretização das diversas estratégias setoriais. Várias das atividades acompanhadas pela CPLP em áreas como a segurança alimentar e nutricional e o combate ao trabalho infantil e o diálogo social tripartido são exemplos da forma como a nossa comunidade poderá promover uma visão de economia social e solidária. Permanecemos empenhados nesta visão e continuaremos a mobilizar as nossas redes e a avaliar o potencial de reforço de parcerias com os nossos observadores consultivos e o Fórum da Sociedade Civil da CPLP para promover estratégias de economia social e solidária que apoiem a CPLP
a contribuir para a plena concretização da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dela derivados. Muito obrigado pela vossa atenção. Thank you to Zacharias da Costa for that video input, which was also extremely... Muito obrigado, senhor da Costa. Realmente o seu vídeo foi muito interessante para este debate. Eu vejo que a Antonella colocou também o link da OCDE e todas as parcerias. Vocês podem encontrar este link na caixa de bate-papo. E agradecemos também a Sônia pelo exemplo da Nigéria e também o exemplo do Mali. E Rosebel, que mencionou os grupos vulneráveis nas microempresas e a importância destes grupos aqui no nosso debate. Eu tenho algumas perguntas que eu anotei e depois, se tivermos tempo, vamos voltar para essas perguntas, mas eu gostaria de falar agora com os nossos panelistas. Ouviram agora os dois exemplos? Como é que nós podemos melhorar essas redes para ajudar a incrementar mais o desenvolvimento sustentável? Sim, as ESS não deve ser apenas para o pequeno grupo, deve ser expandida? Sim, Antonella, o microfone é seu. Sim, Ivone está completamente certo, mas eu acho que nos últimos anos, graças a Deus, a SS cresceu e as parcerias aumentaram e levaram para mais distante ainda. A pergunta que você fez é bastante difícil. Como podemos melhorar essas redes? Bom, além, para além das parcerias que nós já fizemos durante o período da Covid, eu diria que para sermos honestos, aprofundando um pouco o nosso olhar na questão das parcerias, eu diria que o que realmente poderia melhorar a ESS, a rede das ESS, pois muitas são locais, mas algumas são também internacionais, como algumas que já foram mencionadas aqui, como as redes que estão representadas aqui neste painel. Eu diria que o que poderia reforçar estas redes e torná-las mais efetivas e mais portadoras de impacto, eu diria que fazer uma correlação entre as organizações da ESS e os decisores políticos, as organizações ESS com com as redes de negócios tradicionais, pois será uma maneira para os negócios tradicionais para aprender, portanto, fazer esta união para que possam aprender o benefício das ESS e desenvolver também parcerias comerciais. Existem exemplos excelentes de negócios criados e que estão e muitos que estão à procura de associações de economia social e solidária. Porém, atuar na ESS não deve ser fechado. Eu acredito que poderia existir uma parceria também com os dois setores da economia tradicional e da economia social. E estas redes de ESS poderiam ter um bom futuro com a correlação com organizações internacionais também, como a OCDE, mas o que nós viemos já juntos, vi que com a Força-Tarefa das Nações Unidas, que nós tínhamos um grupinho de organizações internacionais e começamos a abrir as nossas portas para um número maior de observadores e começamos a criar ligações, relações, criar laços com essas nossas organizações e
pois essas organizações estão mais próximas aos decisores políticos. Quais seriam os outros elementos que eu poderia mencionar? Também os influencers, os jornalistas, os influenciadores de opinião também fazem parte deste grupo, devem estar ao nosso lado, devem fazer parte desta rede. É muito importante abranger também a categoria da informação. Outros dois aspectos eu gostaria de mencionar. Como eu disse inicialmente, sabemos muito sobre as redes nacionais, estão trabalhando bem, estão ajudando muito a resolver problemas nacionais e locais, mas eu acho que seria a hora, o momento certo mesmo para internacionalizar a economia social como uma maneira de fazer negócios com um impacto poderoso para enfrentar os desafios sociais. A maneira para fazer isto seria fazer uma ligação com dessas redes com redes globais para poder multiplicar o impacto e os meios, as ideias e a visão da economia social solidária pode vir a influenciar essas cadeias globais. É muito difícil fazer isso? É, mas como eu disse na minha intervenção anterior, a tecnologia está aqui para nos ajudar. Não, a pessoa não tem que viajar de um lado do mundo para o outro para encontrar as pessoas. Não é mais necessário fazer isso. Ajudar essas redes, fornecendo capacitação, fornecendo informações digitais, criando um ambiente digital, me parece realmente um bom começo para ajudar a criar e reforçar um desenvolvimento inclusivo. Obrigado, Vic. Bom, eu gostaria de dar as boas-vindas ao senhor Vitor, que voltou. Eu vou apenas agora escutar mais duas respostas e vamos ouvir então o senhor Yvon, depois Laurence, e depois vamos também ouvir o senhor Vitor. Yvonne, o senhor ouviu a pergunta, como é que nós podemos melhorar as organizações, as empresas sociais e solidárias para melhorar e dar maior força ao desenvolvimento sustentável? Sim, ouvi bem a pergunta. O exemplo que eu mencionei anteriormente. Just a second, I had to remove the interpretation here because otherwise I'd hear myself. Sorry. Só um momento, preciso. Yes, I know. Yes, é suficiente eliminar o áudio original. Ok, merci. Muito bem, muito bem. De fato, mostra que as organizações que representam milhares de pessoas, são centenas dessas organizações, podem realmente atender às necessidades fundamentais das comunidades. Pequenas organizações podem ajudar, pois, de fato, estão em contato com o território, com as prefeituras e até mesmo com as agências locais. Porém, também puderam e conseguiram atender essas necessidades, pois tem muitas ligações, tem muitos laços com a sociedade e são reconhecidos como membros da comunidade. E há outras organizações desse gênero em vários países que atendem às necessidades essenciais das pessoas, que não podem ser atendidos por um sistema neoliberal, como nós já vimos, por exemplo, a situação de pobreza extrema, problemas relativos à igualdade de gênero, à situação do emprego dos jovens, problemas desse, acomodação, habitação,
são problemas sérios, assim como a abrangência da proteção social, problemas relativos ao ambiente, pois a produção da economia tradicional não é muitas vezes nociva para o ambiente. Todavia, há também outras dificuldades que são ainda maiores. A maior parte do tempo dedica-se os governos, ou o Banco Mundial, ou organizações desse tipo, dedicam-se a financiar organizações e redes da economia tradicional, essencialmente, são atores que têm uma atuação em alto nível, mas, de fato, é essencial o contato que eles têm com o poder público. Porém, por exemplo, uma associação como o Banco Nacional de Desenvolvimento Africano também faz parte dessas grandes agências mundiais. Porém, de fato, nós contamos com o apoio dos voluntários para que possa funcionar a rede das associações da SS. E, por enquanto, eu diria que é extremamente difícil buscar apoio nessas grandes organizações globais, pois, de fato, eles estão voltados para a economia tradicional e financiam grandes projetos de infraestrutura que, na verdade, não estão voltados para o âmbito social dos países que estão envolvidos. Portanto, tudo isso para dizer que foi demonstrado que a ação das pequenas associações Mali ou em qualquer outro país do mundo pode ser demonstrado que tem uma ação positiva e podem sobreviver por pelo menos o dobro do tempo que as associações da economia tradicional. É essencial reforçar a capacidade dessas organizações e, em nível nacional, e a presença da ONU pode ser importante nesse sentido. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Ivone. Bom, agora eu vou passar imediatamente o microfone para Laurence e depois vamos ouvir Vitor também. Muito obrigado, Vic. Como melhorar as redes da economia social solidária? Eu diria, em primeiro lugar, ouvindo os atores da economia social solidária para conhecer melhor quais são as suas preocupações e como reforçar suas capacidades para incrementar o potencial, analisando os lados positivos e negativos, os sucessos e fracassos. E também envolver a economia tradicional e os decisores políticos para que compreendam a importância das associações da ESS e para reforçar a capacidade para poder ter um peso maior no mercado e uma participação maior para que a ESS possa fazer parte do diálogo social com os governos nas estratégias econômicas governamentais, não apenas para o combate da crise da Covid-19. O apoio a ser dado às organizações da ESS para que persistam, para que continuem, mas também é muito importante também alinhar todas as políticas exigentes com as iniciativas mais inovadoras para gerar apoio, inclusive com instrumentos financeiros para maximizar o impacto que podem ter, sobretudo para lhes dar
coerência política em nível nacional e internacional. Eu creio que isso poderia ser feito não apenas através dos governos, mas também das agências das Nações Unidas e organizações intergovernamentais e agências de desenvolvimento internacional. Esta é a razão pela qual eu creio que seja tão importante que a OIT tenha aberto um debate sobre a ESS na promoção do trabalho digno e em uma conferência de nível internacional em junho de 2021, bem como a realização de uma força-tarefa para introduzir esta resolução sobre a ESS no Summit de 2022. Eu creio que seja igualmente importante que local, regional e nacional governantes alinhem suas políticas, as tornem coerentes não apenas para promover as empresas sociais, mas também para as redes de economia social e solidária no território, portanto, gerar coerência entre as ações. E eu creio que os governos que estão procurando desenvolver as redes da ESS deveriam ser acompanhados por agências pertinentes das Nações Unidas e outras organizações para que tais ações tenham, de fato, uma repercussão positiva nas associações da ESS. É o momento de fazer a transformação e gerar oportunidades. Isso deveria ser levado em consideração e deveria também receber maior atenção para que as nossas economias comecem a ser mais inclusíveis e sociais. A coisa mais importante é dar força às redes que já existem, sobretudo envolvendo associações e atores internacionais para que façam parte de do planejamento e das estratégias nacionais e se possa, enfim, co-criar políticas e programas junto com as associações da economia social e solidária. Portanto, os agentes ou atores da ESS devem estar presentes nas mesas de debate. Para nós, é uma questão sine qua non. Um outro ponto, mais uma coisa, eu acho que poderia ajudar a reforçar as redes da ESS é consolidar a formação e as instituições de formação, criando programas que sejam administrados pelos membros das ESS para poder criar líderes e representantes da ESS que tenham a capacidade efetiva de divulgar o potencial e o papel dos atores da ESS em setores também transversais da economia e da sociedade. Eu creio que seja um momento crítico é o momento que a ESS deve ser integrada também no currículo de ensino, não apenas no nível da universidade, mas também em todos os níveis de ensino, para que o público, de modo geral, possa compreender melhor o papel e a importância da economia social e solidária e possam apoiar não apenas empresas individualmente, mas também ajudem a reforçar as redes da economia, gerando um ecossistema apropriado para as ESS. Bom, não vamos falar agora com o Vitor diretamente, vamos passar para a outra pergunta. Como podemos, então, incrementar esta rede para ajudar a reforçar o desenvolvimento sustentável? Portanto, o microfone é seu e podem também fazer um comentário inicial. Portanto, eu agradeço e vamos passar, então, o microfone para o senhor Vitor Ramalho. Antes de mais nada, queria pedir desculpa por entrar tardiamente, mas surgiu um impedimento de última hora e eu saúdo naturalmente esta iniciativa. Eu sou secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, que é a mais antiga instituição
no relacionamento com as cidades de todos os países de língua oficial portuguesa, a saber, cidades que envolvem países como a Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Brasil, Timor-Leste e, naturalmente, Portugal. Neste momento, existem 56 cidades que são associadas desta instituição, repito, a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, e cerca de 20 entidades empresariais que apoiam esta instituição. Nós desenvolvemos uma atividade múltipla nas relações com as cidades dos países de língua oficial portuguesa. Para além das cidades dos países de língua oficial portuguesa, há a região administrativa especial de Macau, que desde a primeira hora, ou seja, desde 1985, data da Constituição, faz parte da nossa instituição. Isto porque, como sabem, a China considera que Macau é a porta de ligação com todos os países de língua oficial portuguesa e criou mesmo um fórum de cooperação com esses países que tem no secretariado representantes de cada um deles. Para além da região administrativa de Macau, há duas cidades de Espanha, concretamente Santiago de Compostela, que é uma cidade que é a capital da região administrativa da Galiza, da região autónoma da Galiza, que é também associada, e uma outra cidade, Olivença, que justificou e justifica-se as razões dessas adesões por efeito das relações históricas com Portugal e com o povo português. Postas as questões nestes termos, nós, em resultado da pandemia, que é o objeto fundamental destas intervenções, estabelecemos relações de grande proximidade com os municípios e com as pessoas que residem nos municípios das várias cidades. Que tipo de preocupações é que temos para estas respostas? Antes de mais nada, temos uma política para a educação para o desenvolvimento que atende a uma correlação entre a atividade das escolas de todos os nossos países e as crianças desses países. Damos muita atenção a isto porque, como 5 dos países das nossas cidades são países africanos, a idade média a idade maioritária desses países africanos de língua portuguesa é muito baixa e alguns deles têm uma idade inferior a 18 anos da maioria da população. Isso levanta problemas delicados de desenvolvimento. Porquê? Porque as respostas ao desenvolvimento têm que assentar em políticas do futuro e esses jovens, a maioria da população, estão em idade escolar e, em muitos casos, são desviados para a atividade produtiva por razões de sobrevivência. Daí a nossa preocupação em políticas para a educação para o desenvolvimento, que desenvolvemos em muitos países com experiências diversificadas. Por exemplo, temos assente uma cooperação muito estreita com os municípios, as cidades de Cabo Verde, mas também de Moçambique, também da Guiné, também de Portugal, com objetivos diversificados, mas sempre nesta lógica da educação para o desenvolvimento. Neste momento, por exemplo, há uma cooperação a ser desenvolvida em Maputo, capital de Moçambique, neste domínio, mas também na ilha de Moçambique. Esta educação para o desenvolvimento, que atende às crianças e à sua formação e educação, procura responder também a preocupações que resultam das consequências da pandemia, uma vez que ela agravou profundamente as desigualdades no interior de cada país. E isso temos que ter em atenção. Como é que os fazemos? Por um lado, respondendo à proteção que é necessário dinamizar para bens de equipamento e bens que têm a ver com máscaras de proteção,
em articulação com os municípios, com as câmaras municipais. Porquê? Porque a geminação dessas câmaras, ou seja, a relação bilateral entre câmaras importantes do ponto de vista financeiro, podem favorecer e favorecem estas parcerias. Portanto, no domínio das parcerias, isto está a ser feito, como está a ser feito respostas à política da educação. Nós nunca descuramos também a parte cultural. E, por exemplo, na pandemia, fizemos uma solicitação a todas as pessoas que são objeto de atenção pelas nossas redes sociais para contribuírem com textos que depois foram agrupados em livro no sentido das preocupações causadas pelas consequências da pandemia na pós-pandemia. E demos origem a um livro amplamente difundido que em todas as vertentes das atividades que desenvolvemos no setor da educação, no apoio e proteção às consequências da pandemia e à prevenção dela, são consideradas. Naturalmente, a questão do trabalho é absolutamente fundamental. Qual é a preocupação que aí há? A economia informal dos países continentais europeus, menos nos países insulares e menos em Cabo Verde, a situação da economia informal destes países continentais africanos tem uma enorme relevância, um enorme peso. E por esse efeito, nós procuramos sensibilizar as entidades públicas, ou seja, os Estados, mas sobretudo também os municípios, as cidades, para concorrerem para que a legalização dessa economia informal, que não suscita proteção da segurança social aos que dela dependem, seja valorizada na lógica da legalização. A percentagem é muito elevada, muitíssimo elevada, como todos sabem, e também isso é considerado nos países de língua oficial portuguesa. Este dado, a par com o agravamento do próprio desemprego na economia formal, na economia legalizada, é também uma preocupação nossa para preservarmos, tanto quanto possível, em termos de pandemia, respostas institucionais que garantam o apoio público, quer das autarquias, quer das entidades estatais propriamente dita, às pessoas mais desfavorecidas. Essas questões, que são consequência da pandemia e que colocam a salvaguarda da dignidade do trabalho e da economia informal e da formal como nossa preocupação, está presente nas respostas que a UCLA, a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, procura dar. Como compreendem e sabem, a situação dos países africanos e das cidades africanas, quer em termos da maioria da juventude desses países, é muito diferente daquilo que se passa na Europa, em que a maioria da população é uma população já mais envelhecida, ou do que se passa no Brasil, em que as questões da demografia e da idade da demografia se colocam também a um nível mais elevado. Nós temos relações, portanto, com as cidades europeias, desde logo com Portugal, e as duas cidades espanholas, tal como no Brasil, a um nível diferente. Aí procuramos valorizar também os aspectos culturais na difusão da língua portuguesa, da própria cultura da lusofonia, ou seja, a cultura de todos os nossos países e, sobretudo, daquela que tem uma sustentação muito forte em países como o Brasil, em que é uma língua materna. A língua portuguesa, aliás, convém que se refira, para além de ser uma língua oficial em muitos desses países, no Brasil é uma língua materna, e em parte dos países africanos já o é também, como em Cabo Verde, como devem compreender, ou está a evoluir de uma forma muito progressiva em Angola. E a língua portuguesa é, por isso, também um instrumento económico. É por isso que países emergentes, com um peso não negligenciável à escala planetária como a China, ergueu Macau como uma porta de ligação da China relativamente à língua portuguesa. E dotou, mesmo para terminar,
e dotou essa instituição que criou o Fórum para a Implementação de Parcerias entre os países de língua portuguesa, melhor, entre as empresas de língua portuguesa, com um fundo muito significativo de 20 milhões de dólares. É neste quadro que nós desenvolvemos, neste momento, o combate à pandemia, tendo, por um lado, em vista as crianças, tendo em atenção os docentes, tendo em atenção a articulação direta com as escolas, com as direções dos municípios e nunca esquecendo a globalização com que este problema está em curso e cuja resposta é cada vez mais necessária. Tanto mais que, como sabem, ainda agora surgiu uma nova variante do vírus da pandemia, com origem na África do Sul, cuja gravidade parece ser significativa e que levou, aliás, um país europeu já a condicionar as viagens e até a receptividade de cidadãos que se desloquem para alguns países mais próximos da África do Sul, com este objetivo de condicionar, de proteger os cidadãos nesta mobilização global que nós hoje temos. Agradeço muito, peço a vossa audiência, peço mais uma vez desculpa pela minha tardia entrada que se deveu nesta sessão, que se deveu a um facto inesperado que eu próprio não contei e que me levou a ligar para o Sr. Presidente do Instituto António Sérgio a dar-lhe conta que iria fazer tudo para estar presente, como estou, num quadro diferente daquele que desejaria. Muito obrigado. Thank you very much, Vitor, for your input. That is really welcome. And you raised the point of the variant of the virus in South Africa. Well, I'm a South African, and we like being creative, but not in this way that we get a new variant. I know. And but now the sad thing for me is my family were coming to visit me at Christmas, and I get informed today the flights have been stopped. So that's the world we live in now. So I'll have to rely on a virtual meeting with them. Anyway, let's get on to further business. We're now going to listen to a video by the Honorable Yolanda Diaz, the second Vice President of the Government of Spain and Minister for Work and Social Economy. So over to the technicians. Peço aos técnicos que ponham em onda o vídeo. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite da OIT para participar desta edição, como o governo da República Portuguesa, por ter organizado este encontro e no acompanhamento da declaração, dando continuidade à declaração de Luxemburgo. Esta iniciativa está contribuindo para difundir e melhorar a compreensão do conceito de economia social e solidária e também para estreitar os laços entre atores de vários países. Neste sentido, num contexto como o contexto atual da crise econômica gerada pela Covid-19, temos a oportunidade que temos hoje neste painel de partilhar e aprender com outros países e continuar a apoiar a economia social e solidária. Mais especificamente, se algo a pandemia demonstrou, é a necessidade de articular um novo modelo de produção que seja mais inclusivo e sustentável, que centre o seu enfoque nas pessoas. Isso que é o que já dizia as várias entidades que fazem parte da economia social e solidária. Por isto, na Espanha, nós apostamos neste modelo, impulsionando sua participação no plano de recuperação, transformação e resiliência, bem como na implicação do apoio ao setor e na participação nos fóruns internacionais. Criar alianças que fomentem este modelo é fundamental para que tenha sucesso, e eu gostaria de mencionar algumas das iniciativas e dos projetos em que o meu país está atuando. Participação, que estamos criando um modelo de transformação social liderado pela economia social e solidária. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer referência comemorar esta academia da OIT e também que outro encontro que foi organizado com o Ministério de CEPES. Naquela edição concluiu-se com a assinatura de um manifesto que mostrava a importância da economia social solidária como um modelo inclusivo, socialmente inovador, sustentável e que fazia. Em segundo lugar, e aproveitando a organização desta academia feita em Portugal, eu gostaria de mencionar o nosso papel muito ativo no Comitê
de acompanhamento da Declaração de Luxemburgo. Desde que foi ativado, nós estivemos sempre muito envolvidos, destacando a presidente que tivemos durante o ano passado de 2020 e que nós criamos uma agenda muito rica de eventos nas capitais europeias da economia social. Então, concluímos o exercício da presidência com a Declaração de Toledo, onde nós valorizamos todos os dados do Comitê de Acompanhamento para chegar a consolidar a visão da economia solidária durante o exercício da presidência no ano de 2020. Foi muito difícil devido às condições de saúde, à situação sanitária, mas nós conseguimos aumentar a presença dos países participantes no nosso comitê. O trabalho realizado por Portugal neste ano prosseguiu este caminho com a Declaração de Cascais, como um novo documento que nos deu a possibilidade de visualizar um caminho comum, um percurso comum a ser trilhado e que nós vamos continuar com a próxima presidência do ano 2022, que será exercida pela Itália. Nós vamos, agora, dependendo da aprovação e do acompanhamento do Plano de Ação Europeu da Economia Social, um fato essencial para este setor, que vai obter um documento estratégico em nível de União Europeia. Por outro lado, nesta presidência de Portugal, nossos países assinaram um memorando de entendimentos para além das linhas que nós traçamos para impulsionar alianças. Mais especificamente, neste memorândum, assinado com Portugal, salientamos a importância de colaborar, gerar alianças e energias que nos deem a possibilidade de progredir. E a colaboração é exatamente um dos valores que fazem parte do ADN das empresas de economia social e solidária. Juntos somos mais fortes e, por isso, nós queríamos levar a ESS para os próximos encontros e vértices interamericanos. Para concluir, eu gostaria de mencionar outra aliança em que trabalhamos e que nos levou a uma outra região, a União do Mediterrâneo. Trata-se de um fórum que nos une com os países que estão ao nosso redor e nos traz perspectivas muito diferentes, reunindo países deste continente. Portanto, o papel da ESS no âmbito do Mediterrâneo será uma oportunidade para partilhar experiências com Portugal, como Tunísia, Marrocos, Itália, Portugal, Espanha, Turquia, e aprender com eles também. Em suma, um conjunto de fóruns que vão ser realizados nos dará a possibilidade de potencializar a economia social e solidária, fazendo, em nível global, alianças essenciais e fundamentais para que este setor se expanda cada vez mais. Eu acho que chegou o momento de dar um passo à frente com o objetivo de construir um modelo econômico que esteja sob medida para as pessoas, sendo a ESS um modelo referencial, um modelo mais justo e inclusivo, mais inclusivo em termos ambientais e humanos. Eu não tenho nada a acrescentar, eu agradeço a todos por me terem convidado e agradeço também a organização desta academia pela OIT, e Portugal é um modelo interessantíssimo que deve ser acompanhado de perto. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada, diz a segunda presidente do governo da Espanha. Agradecemos. Bom, temos aqui um bom número de perguntas que surgiram aqui na nossa caixa de bate-papo, de fato um número muito grande, mas eu vou então continuar a colocar. Portanto, eu pediria a todos os panelistas que nos dessem respostas muito concisas. Portanto, começando com a Antonella, vamos ver. Antonella, na sua experiência durante a pandemia, as empresas da economia social solidária mantiveram a sua atuação respeitosa do meio ambiente ou não? É uma boa pergunta. Eu entendi exatamente o conteúdo. Portanto, durante a pandemia, as empresas da ESS conseguiram manter o seu respeito pelo meio ambiente? Pelo que nós pudemos observar, nós vimos que as empresas do âmbito ESS, as organizações, associações, empresas, conseguem fazer milagres para continuar a
produzir, iria entregar, embora tenham tido que rever os seus modelos rapidamente. Eu diria que, de um modo geral, para algumas dessas empresas tiveram a possibilidade de continuar atuando da mesma maneira, e respeitando o ambiente, e temos que saber que, para algumas dessas organizações, tiveram um forte impacto em termos financeiros e também restrições econômicas, muitas limitações, pelo fato que não era possível alterar a própria posição dentro do mercado, e muitas dessas organizações passaram por dificuldades muito grandes, e um bom número delas, de fato, tiveram que fechar as portas e deixar de atuar. Esta é a resposta que posso dar. Bom, agora, Ivona, é uma pergunta do doutor Ravichandran. Poderia falar-nos a respeito das cooperativas em nível internacional, da perspectiva das ESS? I'll speak in English this time. Eu vou falar em inglês agora. Sim, Types of há cooperatives. vários tipos de cooperativas. Algumas cooperativas trabalham de maneira muito próxima às associações da economia social e solidária, mas isso não acontece em todos os países. Vai depender muito da legislação referente às cooperativas dos vários países. A Coop Alliance, a Ásia Pacífico, para dar o exemplo da Ásia Pacífico. So it varies from cooperative to cooperative and country to country. In Canada, for example, cooperatives are part of the Muitas cooperativas fazem parte do mundo, e a importância das cooperativas em todos os setores é relevante, mas depende sempre dos limites dos enquadramentos legais. Algumas cooperativas têm um grande porte e algumas delas têm limitações, mas eu pessoalmente acredito que muitos progressos foram feitos nos últimos 5 ou 10 anos para que as cooperativas, para facilitar o encontro entre as cooperativas e o mundo da economia social e solidária. Vamos fazer uma com relação a essas novas ferramentas, WhatsApp, Google, Zoom, os serviços de internet, e será que não está na hora de utilizar um ambiente que seja mais adequado ou mais apropriado para o mundo e o mandato das ESS? Será que nós temos que fazer algum passo à frente? A pergunta é muito longa, mas eu tentei. O que você pensa sobre isso, Laurence? Sim, eu entendi. Eu acho que eu entendi a pergunta. Bom, eu acho que é uma pergunta muito importante que o participante fez, e eu acho também que é algo urgente e é importante para muitas organizações da ESS que têm que já incluem entre seus participantes jovens criativos e que podem, de fato, ajudar nesse sentido. Por exemplo, podemos citar o caso da Wikipedia, que começou assim e ajuda a divulgar informação e conhecimento. Eu não sou uma especialista em tecnologia, portanto, eu posso dizer, eu creio que alguém possa responder melhor do que eu, mas eu diria que algumas agências da ONU, como a OIT, por exemplo, poderiam reunir jovens empreendedores que têm talentos específicos nesse setor, para reuni-los e para que possam divulgar esses conhecimentos.
para que existam ferramentas como estas que sejam mais fáceis de utilizar, que sejam mais simples e, sobretudo, para os países em desenvolvimento, países em que esses tipos de tecnologias ainda não são tão frequentes e podem resultar mais complicados, ou organizações que têm membros em 36 países e todas as vezes quando estamos organizando webinários ou mesmo conferências internacionais, os membros nos países em desenvolvimento a, têm que ficar horas e horas utilizando o celular e lutam com a conexão, pois tem poucos meios e poucos conhecimentos no setor. Eu acho que este tema está se tornando urgente, mas infelizmente creio também que não vai ser uma tarefa individual de uma empresa só, deve ser uma aliança entre organizações internacionais ou governamentais e esse tipo de associação ESS. Para responder também à primeira pergunta que Vic fez para a colega Antonella da OCDE, era uma pergunta que, partindo da experiência da Coreia, eu diria que vimos que durante a pandemia da Covid-19, que as indústrias de entrega se desenvolveram muito por causa do tipo de, por exemplo, a embalagem para entregar comida, por exemplo, e de fato, o lixo aumentou muito, e isto é um problema para o meio ambiente. A pergunta que foi feita é se as empresas de ESS conseguiram realmente respeitar os padrões referentes ao ambiente. Eu diria que sim, muitas das organizações das empresas ESS são na Coreia de porte médio e pequeno, de fato, não podem cuidar, embora tenham engajamento, tenham esses valores, mas não é fácil para eles respeitarem os valores do meio ambiente. E, portanto, começou-se a criar agora um novo tipo de embalagem, também sistemas de entrega diferentes para reduzir o impacto ambiental e reduzir o lixo também, e também para incrementar a consciência das pessoas sobre esse aspecto, neste setor que é dominado por grandes empresas, conglomerados capitalistas de grandíssimo porte. Esta Confederação de Cooperativas de Consumidores está inovando um modelo de negócios, incluindo temas do impacto ambiental. Portanto, eu acho que seria muito interessante fazer algum documento sobre esses recentes desenvolvimentos em termos práticos. Infelizmente, eu acho que também na Coreia não temos textos escritos em inglês, em francês ou espanhol. A maior parte deles estão disponíveis apenas em coreano, mas eu acho que muitas dessas práticas inovadoras que estão sendo criadas, e seria interessante poder partilhá-las. Muito obrigada, Laurence. Chegamos no final da nossa sessão, foi uma sessão muito rica, muito ampla, graças aos vídeos, às gravações, e eu agradeço também aos participantes que estiveram aqui ativamente. E obrigado também aos participantes pelas perguntas muito pertinentes e interessantes. Uma das perguntas esta, por exemplo, a questão da digitalização no âmbito das ESS, nós temos que encontrar espaços para tratar, portanto, com relação aos empregos também, analisando o mundo inteiro, portanto, onde é que o mundo do trabalho está crescendo? São justamente os empregos verdes. Nós não temos que ficar atrás no desenvolvimento e no debate que estão sendo realizados. Portanto, eu agradeço a todos os participantes, organizadores, todas as pessoas que estão por trás dos panos, portanto, organizando e preparando. Agradeço também os intérpretes, que também agradecem. Agradeço aqueles que colocaram perguntas, todos aqueles que participaram. Mais uma vez, obrigada aos panelistas. E eu
O microfone é seu, lindo. Muito obrigado você, Vic. Muito obrigado por ter estado conosco, por ter moderado a sessão. Agradeço a todos os oradores deste painel maravilhoso. O debate foi muito bom. Então, eu agradeço pelo engajamento em criar e criar um ambiente para que possa ter, para que este fórum possa ser realizado. Portanto, nós estamos chegando próxima da sessão final, estamos nos aproximando. Vamos nos ver, então, na hora da sessão para o encerramento, às 15h30. Muito obrigado, até mais tarde.